Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, queridas. Só para que agradecer a gentileza da Débora em colocar o suporte ali, daqui só para eu enxergá-las melhor. Ok? Antes de nós lermos o texto, eu queria ler uma citação para você, tá? Você já pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, ok? Aí você deixa aberta no capítulo 1. Todas acharam? Amém? E se você achou, você aguce o seu ouvido para ouvir essa citação de um filósofo brasileiro chamado Clóvis de Barros Filho. A citação dele é sobre outro filósofo muito conhecido na academia, muito estudado, faculdades ou no ensino médio, chamado Zygmunt Baum. Clóvis Barros Filho, dissertando sobre a obra de Zygmunt Baum. Ouça. Na pós-modernidade, nossa identidade é muito mais móvel, pois o indivíduo não cria mais tantas raízes morais, comportamentais ou ideológicas. Mais do que isso, a sociedade está mais aberta para receber tais mudanças. Assim, a identidade também é líquida. Nas camadas mais periféricas do nosso eu, a nossa identidade é mais negociável hoje do que foi em outro tempo. Zygmunt Baum é um filósofo conhecido por dissertar e escrever sobre a modernidade líquida, o amor líquido, a identidade líquida, ou seja, aquilo que, para a visão do mundo, não tem mais certeza, convicção, não é mais absoluto, é relativo. E outra coisa, sobre um filme que eu não sei se você viu. O nome dele é Fragmentado. Fragmentado é um filme de terror psicológico sobre Kevin, um homem com transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltiplas identidades. Ele possui 23 personalidades distintas e é capaz de controlar cada uma delas com a força do pensamento, até que uma dessas identidades, chamada a fera, assume o controle. É só até aí que eu vou no filme, para não dar mais spoiler. Por que eu comecei com essas citações? Porque isso é o que nós percebemos no nosso entorno. Essa questão de brincar com a identidade. Essa questão de mexer com a identidade. Essa questão de duvidar da identidade. Mas isso não é novo. Lá em Gênesis, capítulo 1, 26, é dito que Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, com atributos comunicáveis do nosso Deus, moral, bondade, capacidade, raciocínio. Só que, no capítulo 3 de Gênesis, há uma proposta. Vocês não serão imagem e semelhança de Deus. Vocês serão como Deus.
Gênesis capítulo 3, e você sabe o que acontece depois daí. O diabo, ele afronta a identidade, não só no Éden, mas ele quer afrontar a identidade, e é esse o nosso tema aqui nessa tarde, identidade da mulher cristã. O diabo, ele afronta a identidade do próprio Cristo no deserto, quando ele acabou de ouvir do próprio Pai quem ele é. Porque quando Jesus é batizado, e ele levanta do batismo, o que ele ouve? Do próprio Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Está identificado quem ele é. E logo depois ele é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. E lá, todo tempo, o tentador tenta Jesus sempre com a mesma iniciativa. Se tu és filho de Deus. Se o próprio Jesus, que havia ouvido do próprio Pai, que ele era filho de Deus, sofreu essa afronta, imagine cada uma de nós, se já não ouviu isso. Se você é cristã, se você é filha de Deus, se você é quem você diz que você é, em todo tempo. E a questão ali não é que o diabo pudesse enganar a Jesus como enganou a Eva ou pode enganar a qualquer uma de nós. A questão ali era se a identidade de Jesus, que ele sabia quem ele era, iria levá-lo a cumprir a sua vocação. Porque a identidade está ligada à nossa vocação. Mas primeiro Deus diz quem nós somos, para depois dizer o que nós faremos. A questão primordial de Deus é mostrar para cada um de nós quem nós somos, a nossa identidade. O homem, ele abriu mão da sua identidade no melhor lugar do mundo, no paraíso. Jesus afirma a sua identidade no deserto, no meio de feras. Então a questão não é o lugar. Eu me perco por conta das lutas. Não. Eu me perco por conta das coisas que eu tenho. Eu tenho muitas coisas. Isso me atrapalha. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muita beleza. Eu tenho muitas propostas. Não é isso. Nós nos perdemos por causa do nosso coração. E não por causa do lugar onde nós estamos. É porque lá, Regina, no meu trabalho, é muito difícil. Aí eu preciso fazer acordos. E eu preciso abrir mão da minha identidade. Mas é porque o bairro onde eu moro, mas é porque a família onde eu nasci, mas é por conta do casamento onde eu me meti, mas é por causa dos filhos que eu tenho. Não é. É por causa de um coração que não atentou, que é imagem, é semelhança do Senhor. E que começa a negociar. Negociar. Agora nós vamos para o texto. Efésios, capítulo 1. Do 3 ao 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós
em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sei que nós oramos, mas feche os seus olhos novamente. E peça ao Senhor para que continue falando com você. Peça ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, a perda da identidade de alguém, ela ocorre quando as afeições, os desejos e as esperanças estão colocadas não naquilo que nós fomos criadas para ser, mas naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos ou até mesmo naquilo que nós temos. E esse texto de Efésios, ele vai dar para nós a visão de que o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele está comprometido com a nossa identidade. Talvez uma proposta boa para você seja que você, nessa semana, leia toda a carta de Paulo aos Efésios. Você pode se surpreender. É de uma beleza inenarrável. Nós vamos ficar só aqui, nesse capítulo 1, do 3 até o 14. E aí, nós já vamos ver a ação de Deus, asseverando para a gente qual é a nossa identidade. Amém? Então, eu queria pedir para que a primeira tela, primeiro ponto, não sei se dá para você ler, Efésios 1, do 3 a 6, diz assim, você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Em Cristo somos escolhidas para a santificação. Esse texto afirma que nós somos escolhidas. Escolhidas por Deus. Olha de 3 a 6. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele. Eu não sei se de repente a frase está ali, mas se não tiver, eu vou ler para você. Entenda onde está e saberá quem é. Por isso que eu dei muita ênfase para o em Cristo, porque nós precisamos entender onde nós estamos. Na carta de Paulo aos Efésios, o tempo todo ele vai estar falando para os seus destinatários onde eles estão. Você, minha irmã, está em Cristo. A questão não é diga-me com quem andas e te direi quem é, não. Diga-me onde você está e você vai saber quem você é. O primeiro ponto é, em Cristo somos escolhidas para a santificação. Deus nos escolheu e nos adotou para quê?
Mas qual é o meu propósito de vida? Eu vou fazer um seminário, eu vou fazer, sei lá, participar de uma palestra, participar de um retiro, participar de alguma coisa muito misteriosa para saber, finalmente, para que Deus me escolheu. Por que eu ouço que Deus me escolheu, mas para quê? O próprio texto diz isso. A própria palavra de Deus. Volta lá para Efésios 1, 3 a 7. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. E Deus jamais escolhe e dá uma missão para alguém que ele não possa capacitar esse alguém para cumprir. Não, mas esse negócio de santidade é muito complicado. Principalmente eu que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse negócio de santidade, de ser irrepreensível, como é que funciona isso? Paulo também escreveu aos Tessalonicenses e disse qual é a vontade de Deus. A santificação. Isso aqui não é papo de pastor, de líder, de ministério, de discipulador. Essa ideia de santificação, minha irmã, é a ideia de Deus. Ou você concorda, ou você não concorda. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu para a gente ficar brincando disso ou daquilo. Sabe, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou aqui, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui dentro. Coloquei. Eu estou aqui com o meu RG. Talvez você esteja aí com o seu, a sua identidade. Só que de acordo com 2 Coríntios 5,17, você recebeu uma nova identidade. Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, aí, se você gravar isso, você nunca mais vai perguntar quem você é e para que você nasceu. Aquele que está em Cristo, nova criatura, criação. As coisas velhas se passaram. Os vícios antigos se passaram. As manias antigas se passaram. Você é nova criação. Você é nova criatura segundo os desejos de Deus. Paulo, se você olhar a sua Bíblia 3:1, olha só, aí mesmo em Efésios 3:1 e 4:1, ele diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. 4:1, por isso eu, prisioneiro no Senhor. Por que Paulo, ele enfatiza aos Efésios que ele é prisioneiro no Senhor? Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E os Efésios, assim como todas as igrejas que Paulo havia fundado, estavam preocupados com a prisão dele. E agora, o que vai acontecer? Só que Paulo não enfatiza a sua prisão física em Roma. Ele enfatiza que ele é um prisioneiro, mas do Evangelho. Por que Paulo enfatiza isso? O pessoal estava meio que temeroso por conta do lugar onde Paulo estava. Poxa, Paulo está na prisão. Será que ele vai continuar o ministério? Será que ele vai continuar mandando admoestações para a gente? Porque Paulo sabe que o lugar onde nós estamos, e nós estamos em Cristo. Você precisa sair daqui hoje entendendo isso. Mas o lugar físico, terreno, onde nós estamos, é uma tentação para abrirmos mão da nossa identidade em Cristo. Daniel e os seus companheiros, Ananias, Azarias, Misael, quando eles foram para o cativeiro da Babilônia, a primeira coisa que fizeram com eles foi trocar a identidade. Por que será? Por que o mundo, a carne e o diabo, eles sempre estão trabalhando para mudar a minha e a sua identidade?
Eles foram escolhidos para ir para a Babilônia porque eram os melhores, tá? O diabo está atrás de você porque você sabe que você é uma das melhores coisas que Deus tem. Eles foram levados para lá. Aqui nós temos potenciais discipuladores incríveis. Mães discipuladoras incríveis. Esposas incríveis. Filhas incríveis. Profissionais incríveis. Mas que o mundo está trabalhando para apagar a sua identidade em Cristo. E fazer você acreditar que é qualquer coisa, menos de Deus. Então eles quiseram fazer isso com Daniel, mudaram o nome dele, colocaram o nome dos rapazes de Sadraque, Mesaque e Abednego, tentaram dar as comidas da Babilônia para eles. Só que o que manteve a identidade de Daniel no cativeiro? Se você não sabe, a nossa vida aqui, a Babilônia, o Egito, a Pérsia, são todas figuras de um cativeiro. Você não está na sua casa. Você não está no seu país. Você está aqui nessa terra com uma missão. O problema é que esse mundo quer te convencer que você é daqui. Então você precisa fazer os acordos daqui. Você precisa andar como as pessoas daqui. Você precisa namorar, casar, ter filhos da maneira como as pessoas daqui fazem. Só que o texto diz que você está em Cristo. Mas como que Daniel manteve a sua identidade? Pelo menos com duas coisas. Que Deus pode estar chamando a nossa atenção aqui e dizer, olha só, minha filha, é por isso que você anda confusa, é por isso que você não sabe quais decisões tomar. É por isso que cada mensagem que você recebe do ex, fazendo proposta, você treme. É por isso que cada mensagem que você recebe falando sobre você, você fica perturbada. Porque Daniel estava na Babilônia. Daniel estava sendo sediado, acossado o tempo todo. Mas se você abrir em Daniel 6:10, quando o rei solta o decreto dizendo que nenhum outro Deus poderia ser adorado, a não ser Nabucodonosor, que ninguém poderia orar, Daniel vai para sua casa e continua a sua rotina de orar 3 vezes ao dia. Sabe o que manteve a identidade de Daniel? E que muitas vezes você não entende porque perdeu a sua. Daniel orava como um homem de Deus. E nós precisamos orar, não de brincadeira. Oração não é brincadeira. Oração não é abrir a boca cheia de sono quando chega do trabalho, porque fez 350 mil hora extra para um patrão terreno, mas não tem 10 minutos para orar de verdade ao Deus do céu. Eu estou perdendo a minha identidade, Débora. Eu não consigo mais ler a Escritura, Dani. Daniel orava debaixo de um decreto que podia matá-lo. Qual é o decreto que pode te matar, que está impedindo você de orar? Assinatura da Netflix? Maratonar série? Maratonar dorama? Teologia é muito difícil. Eu repito o que eu falei na conferência do ano passado, a frase de John Piper. Teologia fraca gera mulheres fracas. Enquanto a tua teologia for no nível do dorama, você vai ser como uma personagem de dorama. Se você for para Daniel, capítulo 9:2...
Daniel não estava distraído na Babilônia. Eu não sei se na Babilônia tinha boutique, eu não sei se na Babilônia tinha shopping, eu não sei o que poderia distrair Daniel. Mas Daniel descobriu algo incrível. Eles estavam no cativeiro. Jeremias já havia profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. Mas parece que muita gente lá não sabia, Francisca. Sabe por quê? Porque muitos falsos profetas se levantaram no cativeiro dizendo: isso aí vai passar. Daqui a pouco acaba. Não, essa guerra vai acabar já. Eu estou assistindo uma novela que diz que Eita mundo melhor, esse mundo vai melhorar. Só que Daniel leu os escritos de Jeremias. E Daniel 9:2 diz assim: através dos livros, através das escrituras, através dos profetas, através da Bíblia, Daniel entendeu o que estava acontecendo naquele momento no seu país, com a sua vida. E nós queremos entender o que está acontecendo, mandando a pergunta para o chat GPT. E a gente quer entender o que está acontecendo, perguntando para uma cartomante gospel, que diz que vai para não sei aonde e ver não sei o quê. Porque é mais fácil do que ler a Bíblia. É mais fácil do que participar de verdade de um discipulado, dando sangue num discipulado, vindo, independente da hora, porque é mais fácil do que acordar no domingo, tomar o seu café e vir para uma escola bíblica dominical. Mas Daniel, ele não estava de bobeira no cativeiro. Daniel não estava de bobeira nesse mundo atroz. Daniel estava orando e lendo a Bíblia. E ele descobriu quanto tempo o cativeiro duraria. Algumas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, ou por quanto Deus está fazendo, porque nós não temos a coragem de pegar as Escrituras, orar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, revela a Tua vontade. Senhor, revela o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque através da palavra de Deus, que Daniel compreendeu que o tempo ainda ia demorar um cadinho. Que o cativeiro ainda ia demorar. Mas ele ficou tranquilo. Porque quando Deus estabelece o tempo, esse tempo não vai além e nem aquém. É o tempo de Deus. Então, o que ajudou Daniel a ficar firme lá, na Babilônia? O que vai fazer com que eu e você fiquemos firmes nesse exílio? Oração e palavra. Nada mais. Se você anda... Isso aí não precisa levantar a mão, não precisa nada disso. É você com o Espírito Santo aí. Deus vai dizer para você agora, se você tem orado como Ele quer. Não precisa me dizer o que Deus falou para você, não. Eu sei que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo vai falar, não é depois, é agora. Agora. Se você está lendo, estudando e meditando a Bíblia, como Ele disse para você que você tem que fazer. E o Espírito Santo vai te dizer agora por que você tem perdido a sua identidade ou não. Porque você tem ficado confusa em algumas questões ou não. Porque você tem ficado desesperada em algumas questões ou não. Porque você está vendo uma coisa meio distorcida e você fica sem saber o que fazer. Em Cristo, somos escolhidas para a santificação. Esther já é um caso um pouco diferente de Daniel. Daniel viveu em Jerusalém.
e foi levado para a Babilônia. Esther nasceu no cativeiro. Para essa menina, foi mais complicado ainda. Ela não tinha lembranças. Ela não tinha vivência. Nasceu ali. Foi para o palácio, escolhida. Uau! Venceu um concurso de beleza. E vai só firmando a sua identidade nisso. Sou a mais bela. Sou a escolhida. E por viver num palácio, ela quase perdeu a sua identidade. Havia um conluio rolando ali fora. O povo de Deus, os judeus, iam morrer. Amã tinha feito ali, você que leu o livro de Esther, você sabe? Amã já tinha feito ali as suas negociadas e a corda estava no pescoço dos judeus. E Esther nem sabia. Porque às vezes eu fico encastelado. Eu fico ali no meu mundinho. Eu fico ali na minha lojinha. Eu fico ali no meu empreguinho. Eu fico ali, enfim, com a minha conta da Shein, com a minha conta de não sei o que. Eu nem sei o que está acontecendo com o povo de Deus. Nem me interessa. Só que o tio, o primo, Mordecai estava triste, perturbado, lá na porta do palácio. Esther manda perguntar, o que está acontecendo? E ele manda o recado, olha, diga para Esther que o povo dela está a ponto de ser massacrado. A Esther manda o recado, diga a ele que faz 30 dias que o rei não me chama. Então eu não posso fazer nada. Nasceu lá, totalmente desconectada da sua identidade. Tem lugares, minhas irmãs, tem lugares, minhas queridas, que burlam a sua identidade. Quando você percebe, você não quer nem saber o que está acontecendo na igreja. Quando você não vem, por algum motivo lícito ao culto, você não quer nem saber o que foi pregado, o recado que foi dado. Eu quero Só que Mordecai, que um autor diz, olha, Mordecai é o verdadeiro herói da história. Ele manda dizer para Esther, olha só, não pense que por você estar no palácio, Esther, você vai ser poupada. Porque Deus, se não for através de você, Deus manda livramento de outro lugar, porque Ele é Deus. Ele não depende de você, Esther. É onde ela acorda. Porque o primo dela fala, Esther, acorda. Minha irmã, acorda. Você não está vendo o que Deus está fazendo no mundo? Eu vou falar para você a mesma coisa que o primo de Esther mandou recado para ela. Olha, não pense você que porque você é funcionária tal, porque você tem grana, porque você tem isso, tem aquilo, que Deus vai te poupar, não. O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas agora, escuta, quem sabe não foi para uma conjuntura como essa? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Quem sabe que não foi para uma situação como essa, da qual você está tentando fugir? Não precisa ser profeta para olhar daqui de cima e ver que tem pessoas aqui fugindo de situações. Não querendo encarar situações. Mas o primo de Esther dá um recado, olha só. Quem sabe não foi por uma conjuntura como essa, difícil, sim, complicada, mas foi para ela que Deus te levantou. Então eu digo para você, foi para esse tempo, foi para essa situação na sua casa, foi para essa situação no seu emprego, foi para essa situação no seu casamento, com seus filhos, que Deus levantou você. Sabe por quê? Por causa daquilo ali. Em Cristo somos escolhidas para a santificação. Foi para esse tempo. Como Esther, na sua nova identidade, está escrito que você foi escolhida
por Deus, para o louvor da sua glória. A gente vai para o ponto seguinte. No 3 você pode falar bem forte. 1, 2, 3. Em Cristo somos redimidas publicamente. O livro de Oséias retrata bem isso. Eu quero que fique bem claro isso. Por quê? Porque em Colossenses, capítulo 2, quando fala sobre a obra de Cristo, diz que Cristo, ele pegou os principados, potestades, o diabo, o maioral, na cruz, ele expôs, mostrou a derrota deles publicamente. A derrota do diabo é pública. Cristo venceu todos os demônios, diabo, potestade, seja o que for, todas as regiões celestiais, publicamente. Por isso nós precisamos testemunhar da nossa redenção de forma pública. Do que você está se escondendo? Por que você não anda mais com a Bíblia? Por que a Bíblia digital foi um achado para você? Por que você não fala no seu trabalho? Por que você não diz, eu sou crente, eu sou cristã, eu sou redimida, eu estou em Cristo? Por que você foge? Porque o diabo foi derrotado e a sua vitória através de Cristo foi pública. Então, o meu e o seu testemunho precisam ser públicos. Sabe por que Deus chamou muitas de nós aqui? Porque existem pessoas que estão se escondendo. Estão vivendo um evangelho nominal. Nominal. Eu ouvi o pastor, presidente da Convenção Batista, falando sobre a nossa campanha de missões que vai começar. E você sabe que nós temos, né? Muitos batistas são conhecidos como os amarelinhos, né? Tem aquela camisa amarela, escrito de forma assim, garrafal: Jesus transforma. E ele disse que muitos estão com vergonha de andar com aquela camisa. Eu acredito. Existem muitos que estão com vergonha de dizer em público que são cristãs, de recusar propostas, porque não tiveram coragem de dizer que estão em Cristo. Você pode até me oferecer isso, mas eu não aceito. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Saiba onde você está e você vai saber quem você é. Saiba onde você está. A história de Oséias, se você não leu, leia, porque a história de Oséias é a história da redenção. Toda a Bíblia, a sua vida. Oséias, Deus tipifica Oséias. Oséias casa com uma prostituta. Oséias casa, tem filhos, a prostituta o abandona, vai viver a vida dela, vai se dar a outros homens, e Deus diz para Oséias, resgate ela. Resgate é redenção. Sabe por que nós somos redimidas? Porque a redenção está sobre nós. Sabe o que nós fizemos a vida toda? Traímos Deus. Sabe o que Deus fez a sua vida toda? Foi lá no mercado e comprou você de volta, como Oséias fez com Gomer. O Espírito Santo pode trazer a sua memória aqui. Quantas vezes você abandonou Deus, quantas vezes você negligenciou Deus, e ele foi lá no mercado e comprou você. Gomer não era mais a bonitona, não, gente. Gomer estava uma mulher desgastada, estava no mercado. O livro de Oséias fala o preço físico que ele pagou. Compra ela. É a história da nossa redenção. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. A história de Oséias e de Gomer é a história de Deus com a sua igreja. Um Deus que vê a sua mulher se prostituir, enganá-lo, mentir, disfarçar, e vai lá e compra ela de novo. Nós somos compradas por bom preço. Por isso que na nossa identidade, no nosso novo RG, está escrito, eu fui redimida publicamente. Lembra de Maria Madalena? É dito em Lucas 8 que 7 demônios foram expulsos dela, ela foi liberta. Ela poderia ficar acanhada,
Mas ela faz parte do grupo das mulheres que seguiam a Jesus. Ela estava lá quando Jesus estava sepultado. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Uma mulher de onde 7 demônios estavam. Do que você tem medo? Do pecado, do passado? Ela vai e poderia ficar com medo. Maria Madalena, depois que Jesus aparece para ela e ela vê, ela vai com toda a ousadia pública e fala para os discípulos: o mestre ressuscitou. A samaritana, mulher de vida confusa, mulher de vida estranha, teve 5 maridos, como é que é? Casou, morreu, não sei. Só sei que Jesus fala para ela: olha, esse que está com você agora não é seu marido. E começa a falar sobre a água e ela acredita e as coisas velhas se passaram. Ela poderia ter tido 10, mas o encontro com Jesus muda tudo. E sabe o que aquela mulher samaritana faz? Publicamente ela vai para a cidade e anuncia Jesus. Porque Colossenses, abra sua Bíblia aí, por favor. Só para não ficar só nas minhas palavras, Colossenses capítulo 2. Caso você ache que o diabo está me perseguindo e eu estou tendo questões espirituais. Colossenses 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E olha o que Ele fez com o diabo, com as potestades e principados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Foi isso que Oséias fez com Gomer. Me dá essa mulher aí, porque ela não deve mais nada para ninguém. Nós, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando, tirou tudo dos principados e potestades e publicamente, repita comigo, publicamente, expôs o diabo, seus anjos ao desprezo. Por isso é que nós temos que testemunhar a nossa redenção de forma pública. Por isso é que nós temos que fazer isso. E, amados, quando nós compreendemos a nossa identidade, nós cumprimos a nossa vocação. Por que eu propus para você ler Efésios? Efésios é uma carta que fala de identidade e vocação. Identidade. Você não vai fazer isso agora, talvez quando você for ler. Do capítulo 1 ao 3, o tempo todo, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando a nossa identidade. Vocês são escolhidos, vocês são remidos, vocês são selados, vocês estão reconciliados com Cristo. Aí no capítulo 4, tem voltar lá. No capítulo 4 tem uma virada de chave. No capítulo 4, verso 1, Paulo, até o 3, ele vai dizendo, olha, vocês são escolhidos, predestinados, redimidos. No capítulo 4 ele diz assim, por isso o quê? Pelo fato de você ser escolhida, redimida, predestinada, selada. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Aleluia. Você pode viver o propósito de Deus. Você pode. Depois você vai ver uma coisa que de repente você vai entender melhor agora. Nós não vamos ler. Olha só na sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4 tem o serviço dos santos, capítulo 4 tem exortação à santidade, capítulo 5 vai falando dos frutos, das obras da luz, mas vem aí aqueles capítulos meio cabulosos.
o lar cristão, marido e mulher. Aí vem aquele texto da sujeição da esposa, do marido que precisa morrer para santificá-la. Vem a questão de pais e filhos, filhos que desobedecem, mas é para os pais não irritarem. Depois vem servos e senhores, trabalhem, obedeçam. Amados, aí vem os imperativos de Efésios. Por que Paulo deixa para falar, para jogar essa bomba no colo do marido, essa bomba no colo da esposa, essa bomba no colo do filho e do pai, essa bomba em quem é servo, em quem é patrão, só no final, essa bomba de falar sobre Efésios 6, a armadura de Deus, falando do embate espiritual, por que ele deixa para falar por último? Porque nós conseguiremos cumprir toda e qualquer vocação quando nós entendermos quem somos. Quando perguntaram para João Batista, diga quem você é. Você é o Cristo? Ele diz, não sou. Olha a tentação de querer ser quem não é. De querer ser a blogueirinha que você não é. De querer ser a empresária que você não é. De querer ser a mulher descolada que você não é. De querer ser a bambambam que você não é. Porque primeiro você precisa entender quem você não é. Depois saber quem você é. João Batista fala, eu não sou o Cristo. Aí vai, olha só, as tentações. E você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não sou. Então quem você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. O mundo não vai cansar de jogar isca para você. Olha só, Eva, você é como Deus. Olha só, você é essa mulher descolada que não tem que dar satisfação para ninguém. Olha, você é essa mulher esperta que faz da sua vida e do seu corpo o que você quer. O mundo sempre vai jogar isca para mim e para você. Só que você tem que ser como João. Eu não sou. Eu não sou quem você está dizendo ou tentando me induzir a ser. Eu sei qual é a minha identidade. A minha identidade está em Cristo. O meu estado civil não me define. A minha idade não me define. A minha profissão não me define. Quem me define é Cristo. Você não é uma professora cristã. Para com isso, você não vai redimir a educação. Você é uma cristã que é professora. Você não é uma funcionária pública cristã que de vez em quando tenta uma oportunidade de colocar um panfleto na mesa. Não! Você é uma cristã que é servidora pública. A sua primeira identidade é que você é uma mulher cristã. Primeira identidade, depois o que você faz. Por isso Paulo escreve nos 3 primeiros capítulos da carta quem você é. Quando você entender quem você é, o casamento não vai ser essa coisa terrível. A vida solteira não vai ser essa coisa terrível. A maternidade não vai ser essa coisa terrível. Ser servo ou ser patrão não serão coisas terríveis. Irritar os filhos não vai ser um desafio que você não consegue. Saber que a sua luta, isso está em Efésios 6, não é contra potestades e principados. A sua luta é contra isso, não é contra a carne e contra o sangue, perdão. Você vai entender isso. Que você não tem que ficar de birra com ninguém. Sabe por que as pessoas ficam de birra umas com as outras? Vê se essa pessoa que está do seu lado sabe. Por que as pessoas ficam de birra umas com as outras? Pergunta, vê se ela sabe. Resposta! Olhem para cá. Olha para cá. O seu coração que insiste em não estar em Cristo, em assumir a sua identidade em Cristo, dá vazão para todo o lixo que jogarem nele.
por isso. Quem sabe quem é, meu irmão, não perde tempo. Não perde tempo com bobeira. Aí, porque eu estou ressentida, é porque... vamos parar, porque, irmãos, esse negócio de ressentimento, aí você se define pelo seu ressentimento. Você não diz que está em Cristo. Eu estou vivendo em ressentimento. Eu estou vivendo em mágoa. Eu estou vivendo em dúvida. Já que você já treinou, fala para a pessoa do seu lado, para com isso, minha irmã. Fala igual o pastor Ezequias. Eu sei que você não gosta disso, mas ainda assim eu vou fazer. Para com isso. No dia que você... Por favor, leia Efésios. Leia Efésios. Antes de ficar revoltada com Paulo, porque Paulo disse para se sujeitar, leia quem você é. Assuma a sua identidade. Troca a sua identidade pela sua nova. Você é nova criatura. E finalizando aqui, minhas queridas, em Cristo, você vai ler do 3. 1, 2, 3. Em Cristo somos seladas como propriedade exclusiva. Levanta sua mão e diga assim: eu tenho um dono. Eu fui comprada. Por isso não estou à venda. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro 2,9. Aqui é resumido identidade e vocação. 1 de Pedro 9, caminhando para o final. 1 de Pedro 2,9. 1 de Pedro 2,9. Isso aí, vamos treinar igual Daniel no exílio. Vamos ler a Bíblia. Vamos treinar. Não sei como Daniel conseguiu, mas ele pegou lá o livro de Jeremias e descobriu. Vamos descobrir onde é que está a 1 de Pedro. Está aí, está aí. Você está no exílio, mas a Bíblia está aí. 1 de Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fechamos. Você aí sabe quem você é e o que você tem que fazer. Você vai sair daqui hoje. Eu sei quem eu sou e sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que brigar com o vizinho. Eu não tenho que mandar mensagem mal criada no WhatsApp. Eu não tenho que ignorar quem ligou para mim que é uma conversa. Eu não tenho que ficar de mimimi. Eu não tenho que ficar fofocando no culto. Eu não tenho que falar mal de discipulador ou discipuladora. Eu tenho que proclamar as virtudes de Deus. É isso que eu tenho que fazer. E se alguém mandar um WhatsApp para você, para fofocar da igreja, do discípulo, da Bíblia, de quem fez isso, bloqueia. Manda mensagem, ó, se for para continuar com esse negócio, eu vou te bloquear. Bloqueia. Em Cristo somos seladas como propriedade exclusiva de Deus. Eu quero terminar falando o que Paulo disse aos Efésios aqui. Volta para o nosso texto áureo, capítulo 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Sabe o que está escrito aqui na sua nova identidade? Você foi selada pelo Espírito Santo. Você foi selada como propriedade exclusiva. O selo, na época bíblica, tinha o seguinte significado. Aquilo ali tinha dono. Era inviolável. O selo do rei, só ele podia pegar.
era o selo do rei, só ele podia autorizar. Em Apocalipse diz que João chorou, porque ele viu um livro selado, por dentro e por fora, mas ninguém poderia quebrar. É o livro da nossa história. Mas uma voz disse: não chore, João. O Cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele tem o poder de abrir o livro e quebrar os selos. Sabe quem é o único que pode tocar na sua vida? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. O selo, quando uma correspondência tinha o selo do anel do rei, sabe o que isso significava? Que essa carta ia chegar no seu destino, que nada poderia impedir. Irmã, me ajuda aí. Quem tem o selo do Espírito Santo vai chegar onde Deus quer. Vai gozar da vida eterna. Mas o meu pecado não pode. Quem tem o selo do Espírito Santo é propriedade exclusiva de Deus. Eu quero que você leia, a última tela, uma frase de uma irmã já falecida, talvez você a conheça. É uma citação da Elizabeth Elliot. Tem vários livros dela, Deixe-me Ser Mulher, O Sofrimento Não É em Vão e tantos outros. Teve uma vida difícil, principalmente no final da sua vida. Era uma mulher de carne e osso, uma mulher como eu e você, com dores, com sofrimentos. Mas essa frase dela é muito emblemática. E no 3, de pé, nós vamos lê-la. Fique de pé primeiro. 1, 2, 3. Amém? O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão. Sabe por quê? Porque ser mulher é a sua vocação. Ensinem, o Ministério Tito 2 está aí para isso. Ensinar mulheres a simplesmente serem mulheres. As meninas são mulheres por vocação. Nós somos mulheres porque Deus nos vocacionou para isso. Isso é vocação. A nossa identidade está em Cristo. Nós somos dele. É por isso que o fato de ser cristã me faz, sim, um tipo diferente de mulher. A última ilustração. Um casal, isso é de verdade, tá? Eu ouvi tanto dele como dela. Ele foi praticar um esporte. Ele foi jogar futebol. Tirou o relógio. E deixou ali. A esposa, percebendo que o relógio estava num lugar não muito bom, meio que vulnerável, pegou o relógio e guardou com ela. Ela pode. É a esposa dele. Só que ele acabou de jogar o futebol e começou a procurar. Ele não viu que ela pegou. Ele começou a procurar o relógio. Onde está o meu relógio? Onde está o meu relógio? E alguém disse para ele: o seu relógio está com a sua esposa. Vocês conseguem descobrir quem ele passou a procurar a partir de então? A esposa. Ele não procurava mais o relógio porque ele sabia com quem o relógio estava. A nossa identidade está em Cristo. Para de procurar em outro lugar. Procure a Cristo que você encontra o relógio. Procure Jesus que você vai entender quem você é. Pare de procurar nesse ambiente hostil de internet. Porque quando a gente começa a ouvir isso,
da outra palestra sobre adultização de criança, manipulação, nada mais é do que um plano diabólico que encontra eco no coração humano para tirar a identidade dos nossos meninos e meninas. Mas o mesmo território hostil que adultiza a criança, sim, que manipula com dancinha, não é nada, não tem nada, é só uma dancinha. Infantiliza adultos, colocando chupeta na boca de adultos, porque estão ansiosos. E a nova moda que veio da Coreia, que não tem só dorama, está dizendo que para perder a ansiedade, os adultos têm que voltar a chupar chupeta, Francisca. Que identidade que essas mulheres vão ter? Que maturidade que essas mulheres vão ter? A teologia é difícil demais. Vamos fechar os nossos olhos, minhas irmãs. Entenda onde você está e você vai saber quem você é. Em Cristo você é escolhida para a santificação. Em Cristo você é redimida publicamente. E em Cristo você é selada como propriedade exclusiva. Pai, nós queremos louvar ao Senhor nesta tarde. Porque verdadeiramente, Pai, o Senhor nos fez geração eleita, sacerdócio real. Nós não estamos à venda, Pai. Nós somos compradas pelo Teu precioso sangue, Senhor Jesus. Nós somos propriedade exclusivas do Senhor. Obrigada, Pai, porque o que está sendo feito, falado aqui nesta tarde, pode se reverberar nesta cidade, Pai. Pode se reverberar nesse estado, nesta nação, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai. Obrigada, porque, Pai, quando eu olho para esse RG, eu especificamente, Pai, estou tão diferente, Pai. Anos se passaram, minhas irmãs, se fossem ver as suas identidades, também veriam diferença. Mas é porque, espiritualmente, Pai, nós somos recriadas, Pai. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Nós estamos no Senhor, Pai. E queremos agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor já falou e continuará falando. Nos dê fôlego, nos dê ânimo, nos dê alegria para permanecer aqui e comer de tudo que o Senhor tem para nos dar, Pai. Por favor, faça isso, Senhor, porque eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?